Galdinópolis é uma pacata localidade que pertence a Lumiar e fica a 10 quilômetros do centro desse distrito. O seu nome se deve a um dos mais importantes homens da história política de Nova Friburgo, o médico Galdino do Vale Filho, conhecido também como Dr. Galdo. A economia local gira em torno de pequenos produtores rurais que plantam mandioca e inhame, igualmente de veranistas cariocas que movimentam a pacata localidade nos fins de semana e durante o verão. Mas a atividade econômica que vem se destacando em Galdinópolis é a produção de cogumelos. A empresa já é considerada a maior produtora no estado do Rio de Janeiro e está entre as maiores do país. A produção da Luau TV foi até Galdinópolis conhecer sobre o cultivo de cogumelos na região. Inicialmente, os blocos chegam assim pra gente. No caso aqui, esse substrato ele já está com 40 dias de inoculado. Ou seja, então ele vai ficar aqui na minha estrutura ainda mais uns 50 dias até chegar no ponto de produção, né? Ou seja, 40 dias de inoculado mais 50 dá uns 90 dias de inoculação, né, do substrato. Esse aqui é um bloco, né? E ele já está com 90 dias, né, de inoculação. Então você vê que ele já está todo marronzinho. Quando ele fica todo marronzinho assim, que ele está pronto já para poder frutificar. Renan, você mostrou para a gente, né, o processo inicial, quando chega o substrato, né? E agora a gente vai falar um pouquinho de quando ele chega, né, quando o shiitake chega nesse ponto. Como é que é esse processo? Quanto tempo esse cogumelo levou para chegar... A gente fala cogumelo ou shiitake? Pode ser cogumelo, pode ser, né? Quanto tempo ele levou para chegar nesse ponto que a gente está aqui hoje da colheita? A partir do momento que chega o substrato, né, que a gente recebe ele, em torno de 90 dias para ele chegar no ponto de frutificação. Então, quando ele chega aos 90 dias de inoculação, né, que é a partir do momento que ele é inoculado, né, o fungo no substrato, a gente dá indução no bloco. A indução a gente fala que é para poder induzir o cogumelo a brotar, porque ele não brota sozinho, né, você tem que fazer um manejo com ele ali para ele poder brotar. O que seria essa indução? A indução que a gente dá no bloco é dar um tapa no bloco, né, que o pessoal chama de choque mecânico. A partir do momento que dá o choque mecânico no bloco, em torno de uns 10 a 14 dias, dependendo da temperatura e da época do ano. Tem épocas do ano que eu colho com 5 dias. Agora, por exemplo, como eu estou no inverno, a temperatura está um pouco mais baixa, a gente está colhendo com em torno de 12 dias. Pode chegar até 14, 15 dias, a partir do momento da indução, que é no tapa que a gente dá o bloco. Aí, no caso, é questão de esperar mesmo. Você deu uma indução nele ali, começou a brotar ali, você tem que ficar de olho todo dia ali monitorando para você colher o cogumelo sempre no ponto, ideal de colheita. Agora, Renan,
as condições climáticas aqui de Friburgo são bem favoráveis a esse tipo de cultivo, né? Sim, o clima daqui é bem favorável, né? Porque aqui, vocês não precisam provocar, como algumas empresas podem fazer, provocar esse ambiente. se no caso, fazer um ambiente forçado, isso, né? Isso. A gente tem os recursos, né, na estrutura, que é irrigação e tudo mais, mas quase que a gente não usa, né? Só em algumas épocas do ano, quando fica muito tempo sem chover, né? Que a umidade acaba baixando um pouco. Mas o clima natural daqui de Friburgo já é bem favorável para a produção de cogumelo. Então, essas caixas de substrato ficaram 90 dias aqui. Sim. Você fez um processo de indução, né, batendo neles e fez essa colheita. Sim. Né? Como é que é essa irrigação dele? Obviamente ela é diária, né? Ou tem mais de uma irrigação durante o dia? Então, a irrigação ela depende muito do estado do substrato, né? Você tem que ver o que ele precisa. Às vezes não precisa, por exemplo, esses cogumelos, né, que estão aqui frutificando, eu só reguei eles uma vez. Né, que foi a partir do momento que eu tirei eles do saco. Só dei uma molhada mesmo com mangueira, normal, até porque a umidade natural no ambiente já está propícia à produção. O cogumelo ele não gosta dos extremos, não gosta de muito calor, muito frio, também não gosta de muita umidade não. Você tem que trabalhar com meio termo ali, porque senão você pode acabar tendo problemas com contaminação. Com fungos, né? Exatamente. O cogumelo eu falo assim que isso é mais pelo tato, né? O que o bloco precisa ali, né? Para poder você agir com uma irrigação ou suspender uma irrigação, né? A gente viu ali nas imagens que tem uns que ficam enormes, né? Ficam imensos. Você até na hora de fazer a colheita, você já separa, né, esses com mais qualidade dos menores. Exatamente. Né? No caso a gente tem que exatamente. Como qualquer também agricultura, você separa o que é bom e o que é de segunda linha ali, né? E como a gente trabalha com rede de supermercado, tem que ser só o produto top mesmo. Então na colheita a gente já faz essa separação. Né? A gente separa pelo formato do cogumelo, aqueles redondinhos, fechadinhos. Tem uns que nascem meio deformado, aberto, a gente já, né, destina para outros clientes, né, que é para restaurante, que o formato não interfere muito ali, né, porque vai fatiar ele, né? Então não tem essa exigência. Né? E para rede de supermercado também, esses mais feinhos, a gente fatia ele, né, que a gente vende o cogumelo fatiado também, né, além do inteiro. E você tem assim uma rotatividade, por exemplo, enquanto você já está fazendo essa colheita aqui, você já está preparando outras peças de substrato? Sim, toda semana a gente tem que ter produção, né? Então é contínuo, né? É contínuo. Esse aqui a gente está colhendo, já tem um outro que está na outra estufa ali que está no processo de indução, né? Está começando a nascer para a gente poder colher já na outra semana. Então toda semana a gente tem que estar botando, né, substratos para poder produzir, para a gente poder ter uma produção contínua, né? Que é uma exigência também do mercado, a questão da regularidade de fornecimento. Ah, sim. Né?
Agora, quando a gente fala de cogumelo, quantas espécies existem de cogumelo? Olha, cara, Você tem noção, assim, aproximadamente? mais de 30 mil cogumelos que existem de espécies. 30 mil? Tranquilo. Acredito que tem até mais, né? Mas tem as espécies que são comestíveis, tem as que são alucinógenas, tem as que são os venenosos, né? Mas assim, os mais tradicionais, assim, que é, né, para consumo humano, é o champignon e o shiitake, que são os campeões aí de vendas e de consumo. O shiitake é o segundo cogumelo mais comestível no mundo, né? O Paris em primeiro lugar. Né? Mas espécies existem várias, né? Cogumelo Paris é aquele branquinho. É, o branquinho, né? O champignon, né? O champignon. Isso, o pessoal fala. E o shiitake, ele é asiático, né? Ele é asiático, é. Ele é originário das florestas asiáticas, Japão, China, né? Todos os países asiáticos aí, né? Lá tem um clima ideal, né? Para poder ele brotar naturalmente, né? Na natureza, né? E você, o que levou você, por exemplo, a ser um produtor de shiitake? É a demanda do mercado? Você tem alguma afinidade? Tem a questão da afinidade, né? Que eu gosto muito da produção de cogumelo, né? Praticamente estou aqui todos os dias, né? Não tem feriado, não tem final de semana, não tem nada. E também tem a questão do mercado, né? Que é um mercado que está em expansão, né? Todo ano o mercado tá crescente, né? Como é um cogumelo novo ainda no Brasil, né? Que eu estou falando questão de cultivo, né? Começou na década de 90, então eu vi uma oportunidade para mim também, já que é uma coisa que eu gosto, né? Então é um mercado que tá crescente, né? Certo. Aí eu acabei investindo nessa. E assim, você fez algum curso, você tem alguma formação, ou é uma coisa que você foi aprendendo, você foi lendo, e depois é um pouco assim de uma questão empírica, né? De você, conforme você for manipulando, conforme você vai usando, você vai trabalhando, você vai aprendendo, né? Inicialmente eu tive consultores, né? Porque tem uns consultores no mercado que você contrata, eles vêm aqui, te passam como é que, né, funciona a produção, te dão uns toques, né? Então no início eu comecei dessa forma, eu estudei também, obviamente, né, antes, né, e também tive acompanhamento de consultoria, né. Depois com o tempo, né, eu já fui dominando a produção e comecei a caminhar sozinho, desenvolvendo também as minhas técnicas de produção. Porque você acaba aprendendo com a prática, né? Sim, exatamente. É aquilo que eu falei, o cogumelo é muito do tato, né, daquilo que ele necessita no momento, não é uma regrinha, né. Né? No mundo aí existe N tipos de manejo de produção de cogumelo, né. Então, assim, é bem variado também na questão do cultivo, não é aquela coisa certinha, né? Tem produtor que produz de um jeito, tem produtor que produz de outro jeito, né? Cada um na sua linha, né? Esse substrato que estão os cogumelos, eles têm um tempo de vida útil, né? Como é que é o tempo deles? A partir do momento que eu recebo o substrato aqui, eles ficam em torno de 4 a 5 meses na minha estrutura. Por que de 4 a 5 meses? Porque depende do clima, né? Quanto mais frio, retarda todo o processo de produção. Se estiver mais quente, acelera mais. Né? Mas o tempo médio é mais ou menos esse. 4 a 5 meses, né? Isso. E você, entre uma colheita e outra, você precisa fazer alguma intervenção nele para que ele se torne produtivo? Tipo assim, um adubo, um substrato? Ou ele automaticamente ele já se torna
Você já pode fazer um novo processo nele. Ele não necessita de nada, né? No caso ele já vem pronto e você só vai produzindo respeitando o ciclo de produção dele. Né? Por exemplo, eu vou ter a primeira colheita, eu vou zerar essas colheitas que eu tenho aqui, né? Que a gente vai colher tudo e eles vão entrar na fase de descanso. Então ele tem um descanso. Ele tem um descanso, ele não produz direto, né? Então ele tem que ficar, ele tem que ter o repouso dele, né? Ele fica em torno de 20 a 25 dias, né? Dependendo também do clima, né? E após esses 20, 25 dias a gente dá o choque hídrico que fala, né? Que a gente bota dentro de um tanque, imerge eles em água, né? Deixa em torno de 1 a 4 horas, dependendo também do estado do substrato. Aí ele começa a ter um novo ciclo de produção. Ô, João, Oi. Tem algum macete para esse corte? Ele tem que ser cortado muito na ponta? Como é que é? Não, aqui a gente colhe rente ou broco, porque Bem rente, né? bem rente. Porque se passar daqui, eles vão começar, às vezes, a estragar a semente do broco, porque a semente está na casca. Ah, tá certo. E tem que ter uma certa limpeza também do broco. Porque se ficar com o talo muito grande, aí você guardar ele vai contaminar o broco. Certo. Aí lá, se ficar alguma pontinha do broco, alguma coisa, aí na hora de embalar, eles limpa lá. Entendi. Então tem um processo. macete aí para esse corte, né? Tem. Mas não é muito difícil de aprender, não. Só que é que eu te falei, porque aí lá, se ficar algum pedacinho, alguma coisa, eles acabam de limpar, faz o resto do processo lá na embalagem. A gente olha assim e parece um isopor, né? Sim. Agora, você sabe dizer mais ou menos qual a composição desse substrato? Então é basicamente feito de pó de serra, né? Tem farelo de milho, soja, trigo, né? Isso depende do fornecedor. Né? Mas basicamente pó de serra. E tem os nutrientes que vem acompanhando, né? Certo. E você não tem problema de irregularidade na compra desse substrato não, né? Hoje em dia está bem mais acessível a compra de substrato. Quando eu iniciei há 6, 7 anos atrás, né, era bem restrito. Quase que não tinha fornecedor e também tinham muitos problemas de contaminação. Eu não conseguia ter regularidade de fornecimento, né? Então, com o passar dos anos, foi se desenvolvendo a tecnologia, né? Como é muito novo, que eu te falei, né, que chegou na década de 90 aqui. Então, está se desenvolvendo ainda, né? Os próprios fornecedores estão, né, buscando, né, a estabilidade, né? Então hoje em dia tem uma gama boa de fornecedores de substrato, né? Então com relação ao fornecimento assim é tranquilo, entendeu? Não é um material importado, né? Não, Tudo nacional, tudo nacional, né? Isso é importante porque garante a sua produção, né? Sim, exatamente. Isso é importante isso, que se não tiver produção, né? Ainda mais que ele é muito perecível, você tem que estar entregando toda semana, né? O tempo de validade dele, a partir do momento que você colhe ele, é 15 dias. Então você tem que colher, processar, né? Distribuir, chegar na mão do cliente, né? Às vezes para um restaurante ou para uma rede de supermercado que tem que ficar em tempo de prateleira ainda, né? Então é importante ter essa produção semanal, né? Para poder estar sempre entregando para o cliente.
Renan, a gente está olhando aqui os substratos. Então, por exemplo, eu vejo esse aqui que está cheio de shiitake. Aí eu olho esse aqui, pedi para o Tomás mostrar, já está mais peladinho. Quer dizer, é um ser vivo, né? Um não é igual ao outro, né? Sim, sim, lógico. Cada um é um ser aqui, né? Cada um tem a sua resposta, né? Mas não é homogêneo, assim, né? Porque... Quando você vê esse aqui, de repente você fala assim, esse aqui de repente está precisando de mais hidratação ou mais alguma coisa, porque aquele ali já está cheio, né? Isso é um sinal para você? Ou é normal isso? Não, isso é normal mesmo, né? Por exemplo, às vezes eu prefiro quando brota menos. Quando brota muito assim, dá muito cogumelo, a tendência é ter cogumelo pequeno. Né? Porque quando brota menos, né, ele distribui mais energia, né, do substrato nos cogumelos. Então tende a ter cogumelos maiores, né? Então o que acontece? Por que brotou muito assim? Esse bloco, aqui, por exemplo. Provavelmente porque ele foi muito induzido. Talvez deram um choque mecânico muito forte no bloco, né? Que induziu ele demais, ele acabou brotando muito. Aí vai ficar pequenininho. Vai ficar pequenininho, coisa que o mercado não gosta, né? Entendi. Aí no caso esse vai para restaurante, fatiar. Cogumelo ideal, o tamanho dele, pelo menos desse tamanho assim, que a gente vende para gente no mercado. É de médio para grande que a gente fala. Daí, né? A partir daqui. Cogumelo muito pequeno, tipo esse aqui já não serve para comercializar para gente no mercado, por exemplo. Aí no caso serviria para restaurante, né? Ou fatiar ele também. O gosto é o mesmo, né? Não altera em nada. A questão mesmo é o tamanho, né? E a aparência do produto. O substrato fica branquinho, que eu falei que parece um isopor, e esses já ficam mais escuros, né? Isso depende da luz também, né? Isso depende muito do composto, né? Por exemplo, esse aqui já chegou aos 90 dias, mas ele acabou que não ficou marrom. Né? Às vezes pode ser um problema do fornecedor também, que botou pouca semente nesse substrato, né? Cada um tem a sua individualidade. Não é uma coisa assim. Não é homogêneo, certinho. Eles inoculam lá, pode inocular um lote de 10 mil blocos, né? Alguns vão ficar no ponto com 90 dias, outros vão ficar no ponto com 120, né? Tem uma variação dentro, né? Luiz Renato, você é responsável pela parte comercial, né, dos cogumelos Gentileza. Como é que é a comercialização? O seu mercado é em Nova Friburgo ou fora de Friburgo? Basicamente a gente atende o mercado do Rio de Janeiro, né, atende redes de supermercados, restaurantes, e a gente aqui em Friburgo a gente não atua, justamente para respeitar os outros produtores que já existem aqui, que produzem em menor quantidade. E quantos produtores Nova Friburgo tem? Aproximadamente uns 25 a 30 produtores. Hoje aqui a gente já pode ser considerado como um polo do estado do Rio de Janeiro, como um dos maiores produtores de cogumelo. E você, do estado do Rio de Janeiro, é o maior produtor? Sim, né? Sim. Aqui a gente produz aproximadamente 3,5 toneladas de shiitake por ano, mensal, e basicamente tudo comercializado para o Rio. Pouquíssima coisa a gente comercializa aqui em Friburgo, quase nada. Foi o que você falou, para justamente não sufocar esses pequenos produtores, né? Sim. E no Rio de Janeiro já vem muito, o mercado é muito mais disputado, né? Vem cogumelos de outros estados, e a gente atua lá com qualidade. O cogumelo aqui a gente está 2 horas de distância do Rio de Janeiro, e a gente basicamente trabalha com qualidade de cogumelo. Em relação aos outros produtores que vêm de São Paulo, né, que já não é um cogumelo tão fresco como o nosso. Está aqui bem pertinho. Isso, tem essa vantagem, né? Sim. E o consumidor pega um cogumelo realmente de qualidade, sequinho,
bem fresco. Porque é um produto ainda não muito popular e que tem um público também bem exigente. Então essa logística de estar próximo do Rio de Janeiro, estar podendo sempre, né, levar um produto fresco, né? Porque tem que ser, né? Sim, basicamente aqui a gente faz a colheita na véspera de vender. Então, assim, a qualidade é inigualável. O produto nosso chega nas prateleiras do supermercado com uma diferença bem grande dos concorrentes que vêm de São Paulo. Agora, você falou que Nova Friburgo já é um dos maiores produtores, você é o maior produtor do estado do Rio de Janeiro. Nova Friburgo já está se consolidando quando você fala que você é um produtor de Nova Friburgo? Isso já tem um peso no mercado? Sim, sim. Aqui, agora que o pessoal está se unindo mais, justamente para ter mais representatividade, né? Ainda existe aqui a política, não ajuda muito, que está vindo cogumelos importar da China. Isso atrapalha um pouco, como atrapalha aí bastante gente aí de outros setores, né? Mas a união que a gente está tentando fazer aqui com os produtores, né, justamente é para a gente tentar mudar esse quadro. Agora, você falou que a vantagem de Nova Friburgo em relação a São Paulo é a proximidade com o mercado, que é Rio de Janeiro. E como é que um produto chinês está conseguindo derrubar vocês? Pois é, o chinês ele faz a conserva, né? Então... Não, mas o fresco não. Não, fresco não. Sim. Fresco não. Mas existe uma tendência de muitas pessoas quererem buscar somente preço. Entendi. Entendeu? O chinês é muito mais barato, entendeu? Mas faz um cogumelo que é em conserva, com componentes que são até proibidos aqui no nosso país. Né? Que a gente não pode, nem a gente como produtor, a gente pode usar a mesma composição para se fazer uma conserva como eles fazem. Certo. Agora, você falou que já são mais de 20 produtores em Nova Friburgo. Vocês estão organizados a nível de associação? Estamos a caminho disso. Ontem nós tivemos uma reunião com um deputado da LERJ, né, aqui em Lumiar, ontem mesmo, né? Então a gente está tentando fazer primeiro uma associação para posteriormente passar para uma cooperativa. Ah, sim. É um desejo de vários produtores. Isso ajuda na parte de compras, não é isso? Sim, sim. A comercialização, compra de matéria-prima. Isso é a vantagem da associação, sim. Ou da cooperativa, a compra, e né? o custo de distribuição também, que no Rio de Janeiro tá bem caro. O custo de distribuição, a violência, né? A gente teve um problema aí de assalto já do nosso caminhão, então fica mais caro a distribuição. Então isso podendo dividir para vários produtores, fica muito mais em conta para todo mundo. Então a vantagem seria essa, Sim. Compra e distribuição dos produtos. Distribuição dos produtos, exatamente. Tá. Faltando para surgir essa associação? Olha, cultura, né? Confiança um no outro, no produtor, e assim, é uma produção muito complexa. Então assim, a gente aqui
houve um crescimento da nossa empresa, porque a gente basicamente dividiu aqui. Eu tenho meu sócio que ele basicamente fica somente na produção, eu fico somente na parte comercial, eu tenho outro sócio que fica só na administração. Então, os outros produtores, por serem menores, eles fazem tudo. Eles produzem, eles vão fazer distribuição, fazem administração, então complica mais um pouco. Então, às vezes, a gente não consegue ter tempo para poder conversar mais, costurar alianças, entendeu? Hoje a gente já faz aqui, basicamente, com os produtores locais, aqui na proximidade, a gente faz uma parceria. A gente pega a produção deles, compra matéria-prima junto com a nossa também para poder ter desconto, né, para baratear o custo. E a gente repassa os cogumelos deles também para supermercado, para restaurante. A gente compra toda a produção deles. Agora, essa questão da comercialização, isso também a gente logo pensa, já que são tantos produtores, a gente logo pensa na questão da gastronomia. Existe a possibilidade da gente também criar, como tem o Festival da Truta, a gente criar essa coisa do Festival do Cogumelo, há essa possibilidade? Sim. Porque já houve uma discussão nesse sentido, né? Sim. A cultura aqui no nosso país, o cogumelo está engateando. Então as pessoas não sabem muito o que fazer com cogumelo, existe uma falta de informação, né? Então falta sim, é um desejo nosso fazer um festival de shiitake aqui, de cogumelos, né? Como já existe festival de vinhos aqui em Friburgo, né, tradicional, a gente pretende fazer sim, o mais breve possível. No caso, assim, vocês pensam em expansão do ponto de vista comercial, que você falou que o seu mercado ainda é o Rio de Janeiro e os restaurantes. Você já pensa em, vale a pena expandir? Sim, a gente pensa, mas assim, o mercado aqui no Rio de Janeiro é muito carente. As pessoas, vou te falar que não conhecem muito como é um shiitake fresco, né? Eu já, uma das primeiras, quando a gente começou, eu fui visitar um cliente que duvidou que o nosso shiitake era realmente shiitake por nunca ter visto um produto tão fresco. Né? Então existe uma falta de informação muito grande que a gente pretende expandir mesmo, passando uma coisa de culinária, ensinando alguma coisa, que a gente pretende no festival desse, as pessoas podem ver o que se pode fazer com cogumelo. Não é só uma comida vegana, você pode fazer várias coisas, você pode botar com carne, você pode fazer um sanduíche, você pode fazer uma pasta, você pode fazer várias coisas com cogumelo. Entendeu? Agora, Luiz Renato, no caso assim, dessa expansão, quando eu te perguntei, você trabalha com produto fresco. Então, para você expandir, para você entregar, você tem que ser muito rápido, é uma questão de logística. Por exemplo, desde o momento que ele sai daqui, ele tem que chegar ao mercado quando? Olha, a gente trabalha com caminhão refrigerado. O produto ele tem que sair com um caminhão refrigerado. Se fosse São Paulo, ele seria levado com um caminhão refrigerado. Hoje em dia, todo cogumelo que entra no Rio de Janeiro, vindo de outros estados, não é feito o transporte correto.
né? O transporte é feito com caminhão lonado. O ideal é você fazer com um caminhão refrigerado, como a gente faz no Rio de Janeiro. Então, a gente já tem uma grande vantagem. A gente está perto do Rio de Janeiro, sai com um caminhão refrigerado para chegar com o produto fresquinho lá, entendeu? Então, existe um grande diferencial já em relação a isso aí. É por isso que eu te perguntei, quando eu te perguntei essa questão da expansão, no caso indo para outros estados, a primeira coisa que você tem que pensar é nessa questão da logística, da refrigeração, porque você trabalha com produto fresco, né? Sim, exatamente. Você não pode ir a longas distâncias. Sim, sim. Mas assim, existe um grande caminho para a gente percorrer ainda aqui no Rio de Janeiro. A gente pensa em expandir sim, mas existe uma grande carência no mercado. O que eu observo como produtor é justamente a falta de informação dos consumidores. O pessoal não sabe diferenciar o que é um bom cogumelo. Entendeu? Então, a gente procura, como produtor, mostrar, tirar fotos, fazer um comparativo. É engraçado, até uma vez que nesse cliente que eu falei uma vez para que não duvidou do meu shiitake, eu falei assim, faz o seguinte, para ficar igual ao meu concorrente, você deixa ele fora da geladeira, uns 2, 3 dias. Ele ficou igualzinho ao do concorrente. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, assim, o que eu quero dizer? O cogumelo não chega com toda a frescosidade aqui no Rio de Janeiro, quando vem de outros estados, porque o transporte não é adequado. Certo. Você, como empresa, nessa colheita, você trabalha com trabalhadores temporários? Uma empresa sua, quantos funcionários você precisa ter? Aqui a gente tem 11 funcionários, todos de carteira assinada. Né? A gente faz questão de fazer tudo certinho. Então não é trabalhador temporário, não? Eles têm outras atividades fora da colheita? Sim. Ele faz a colheita, faz o transporte do bloco. É uma estrutura assim, bem complexa. Trabalho aqui que não falta. Nessas imagens, vemos a chegada da matéria-prima para o cultivo dos cogumelos. A seguir, visitamos o setor de embalagem dos produtos que seguirão para o mercado do Rio de Janeiro. Cada vez mais, os cogumelos têm sido um item favorito na gastronomia, compondo diversos pratos ou mesmo sendo o principal elemento dele. Renan, a gente viu que nas embalagens você faz ele fatiado ou também inteiro. Essa diferença é em função de quê? Do cliente que pede ele inteiro, fatiado? O fatiado a gente faz, né, até porque na produção não sai só cogumelo bonito, né? E também tem a vantagem que tem muita gente que não sabe como preparar o cogumelo. Então o fatiado ele já vai pronto já para poder a pessoa preparar, pôr na panela, né, adicionar os temperos, né, fazer a gosto da pessoa. Por isso que a gente faz o fatiado também. E você tira o talo, né, para fatiar, tem que tirar, né? Tem que tirar o talo, né? Muita gente também, quando vai cozinhar ele mesmo inteiro, tira o talo por conta da textura, que é diferente do cogumelo, né? Mais esponjosa, né? Mais esponjosa, mais dura um pouco, requer um tempo de cozimento a mais do que o cogumelo. Certo. Então a gente já tira o talo mesmo, porque é natural mesmo das pessoas não consumirem o talo. E essas embalagens geralmente são embalagens que você falou de 200? A gente trabalha com embalagens aqui de 200 gramas, né? Que é o que vai para as redes de supermercados, né? E de 500 gramas que vai para os restaurantes. Como não exige muito, né? E facilita também na embalagem, facilita tudo, né? Questão de custo também, tempo, né? Agora, se a gente quiser, em Nova Friburgo, consumir o cogumelo, gentileza, a gente tem que comprar no Rio de Janeiro, né? Ou no Rio de Janeiro ou aqui na nossa produção, né? A gente vende aqui também. Vende aqui também? Vende aqui também. Pode vir aqui comprar em Gaudinópolis. Isso. Qual o nome do sítio? Sítio Boa Fé. Sítio Boa Fé. Isso. Tá certo. E aqui não é difícil achar vocês? Não, né? Tá na estrada principal de Gaudinópolis, né? Se perguntar pra qualquer um também aqui na região. Sítio do Renan, Isso. todo mundo conhece. Todo mundo conhece.
produto, vocês fizeram ele em conserva. Por que essa conserva? A conserva a gente desenvolveu porque tem certas épocas do ano que o mercado ele acaba consumindo menos, né? Que é basicamente esse período agora, né? Que é período de abril até julho, né? Que cai um pouco as vendas. Então a gente desenvolveu para poder não perder produto. Né? E a conserva fica mais tempo, fica mais tempo, né? Tem 1 ano de validade, então dá um fôlego a mais para a gente poder vender a nossa mercadoria com mais tranquilidade. Né? Porque às vezes tem produtor, como não tem uma válvula de escape, que não tem uma conserva, que não tem um desidratado, ele acaba vendendo mais barato, né, para os atravessadores no rio, né, prejudicando o mercado, né? Então assim, a gente às vezes é melhor fazer uma conserva, que vai ter um produto que vai durar mais, que a gente vai ter mais tranquilidade para vender, do que às vezes torrar o produto por um preço muito baixo, desvalorizando o produto. Então a gente desenvolveu essa linha por conta disso. Agora, Renan, eu estou curiosa com o nome. Por que Cogumelo Gentileza? Gentileza, esse nome foi meu sócio que deu, né? Foi o Renato, Luiz Renato, né? E quando ele veio aqui para a região, essa região tem muito das pessoas se ajudarem, né? Então naquela questão de gentileza, gera gentileza, né? Então foi basicamente disso daí. E quando ele se mudou para cá, muita gente ajudou ele, né? Mostrou o local, né? Ajudou com outras coisas também, que aqui como a gente é meio restrito, né, das coisas, né? Então a gente sempre está dependendo um do outro aqui na região. Então por isso do nome, Gentileza.